cheia de batalhas que se vive a vida. Vai, tente outra vez. Tente, tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente, tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Vai, tente outra vez. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que quer voltar, tem gente que vai quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Caralho.
Pai, eu quero te amar, tocar no teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, oh Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte te adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. 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 Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, oh Pai. Toda minha alma deseja te, junto com os anjos eu cantarei, tu és o santo exaltado, aleluia. 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 Aos internautas ligados à Fraternidade Espírita Irmão Sheila e outros companheiros de ideal, que estamos nesse momento nos encontrando para uma grande reflexão sobre a casa mental, é o nosso melhor desejo de que todos se sintam aliviados nos seus problemas, inspirados nas suas reflexões, harmonizados nos seus sentimentos. Nós vamos começar a refletir sobre um tema de fundamental importância e que foi ampliado na nossa condição atual de figuras vivendo uma época inimaginável do isolamento social.
Quando isto ocorreu, provavelmente ninguém pensava, ou somente os estudiosos, de que teríamos uma grande oportunidade de vivermos uma introvisão, uma introspecção, muito mais intensa, muito mais rica do que os nossos hábitos. Até porque a nossa sociedade é constituída de pessoas dominantemente extrovertidas, que gostam do meio social, da relação com o objeto e com o mundo, e por isso mesmo não estão acostumadas a fazerem a viagem de si a si mesmo, a se sentirem vinculadas a um projeto de inquirição intrapsíquica. Então, isso passava despercebido. Envolvido nos trâmites da vida, da sobrevivência, da busca político-social, da formação de patrimônio, do status, isso não era tão nítido e tão claro. Em que pese as reflexões de natureza intelectual, falando da importância de conhecer a si mesmo. Agora que esse tempo está mais favorável, por força de circunstâncias externas, é preciso então ter um cuidado adequado para sabermos como vamos lidar com isso, com esta situação. E mais ainda, para nós que somos espíritas, é fundamental recordar-se da frase encontrada no Livro dos Espíritos, que anuncia que para se constituir o homem de bem, é preciso lembrar a velha tradição grega da inscrição que está no Templo de Delfos, dizendo: conhece a ti mesmo. Essa é uma expressão trazida por Santo Agostinho, no seu livro Enquanto Encarnado e Bispo de Hipona, nos tempos antigos, no século V, se eu não me engano, que acrescentava que era preciso fazer confissões diárias a si mesmo, para saber se estava procedendo adequadamente na vida. Se tinha feito o melhor que podia em termos de benefícios, se tinha evitado todos os males que poderia incorrer com as suas atitudes, se tinha não prejudicado alguém e se tinha auxiliado no limite das suas próprias possibilidades. E mais ainda, advertia Santo Agostinho que nessa viagem de si a si mesmo era importante verificar a nossa relação com Deus e o cuidado com as palavras, porque elas são enganadoras. O econômico, dizia ele, pode passar por avarento ou vice-versa, o perdulário pode passar por generoso ou vice-versa, o corajoso pode ser apenas um imprudente ou vice-versa. E essa atenção é muito cuidadosa nessa introvisão, nessa busca interior. Nós começamos, então, lembrando que no papel do movimento espírita há algo significativo chamado reforma íntima. É um termo generalizado, muito conhecido, que significa estarmos em transformação. Significa um projeto de autoeducação, um projeto de trabalho interior que, claro, vai se refletir na vida social, na vida relacional, na vida interexistencial, inclusive, porque todos somos espíritos encarnados, portanto, seres espirituais vivendo uma experiência humana. Mas quando nós começamos esta observação, em primeiro lugar, precisamos recordar que ela deve ser feita com base numa ideia-chave, aquela que não estamos para sermos julgadores, juízes de nós próprios, muito menos da vida alheia. Vamos ser nós analisadores, apreciadores do nosso estágio evolutivo, da nossa circunstância espiritual, da nossa vivência, de um modo geral, que é fundamental compreender do ponto de vista de maturação evolutiva. Vale recordar que esta maturação decorre de todo um processo evolutivo que o psiquismo veio desenvolvendo ao longo da sua história. História evolutiva que não começa no estágio humano, que começa no estágio espiritual mais avançado, mais atrasado, simplicidade, ignorância, passagem pelos reinos da natureza, até despontar na razão humana, que começa a inquirir sobre si mesmo, saber o que se é e procurar respostas para a sua origem e o seu destino, a sua capacidade de perceber cada vez mais os caminhos que já trilhou
e as possibilidades a serem viabilizadas no futuro. Mas para nós estudarmos muito bem esse conhecimento de si mesmo, precisamos começar com algumas observações mais práticas e imediatas. Qualquer um de nós pode verificar que, de vez em quando, chega à conclusão que agiu sem pensar. Por exemplo, de repente tomou uma decisão e que diz, não foi fruto de uma reflexão, de uma análise ponderada, de um peso entre os prós e os contras, simplesmente por impulso resolveu isso, e atuou dessa forma. Esse é um dado importante. De outras vezes, vai viver uma experiência muito delicada e até mesmo angustiante, porque vai ficar com argumentos pró e argumentos contra sobre uma atitude a ser tomada. O que fazer? E aí os argumentos aparecem. A mente, que é muito fértil em produção de argumentos, vai trazer variações imensas para justificar esta ou aquela conduta. E essa angústia existencial, essa tomada de decisão, faz parte do cotidiano da nossa vida. Mas, de vez em quando, nós teremos um outro tipo de experiência. Muito interessante, porque vem como se estivesse pronta a resposta. Algo como uma inspiração, algo como um insight, uma ideia que vem completa, que abarca todas as possibilidades experienciais daquele caso, daquela situação, e a gente se sente assim como tomado por uma certeza indubitável, algo que não há como questionar, por mais que os argumentos apareçam. São 3 vivências que todos nós podemos encontrar na nossa primeira observação. Por que será que isso existe? É uma indagação importante. Por que acontece isso conosco? Horas de dúvidas, hora de impulsos, que depois é que vamos observar as consequências, hora de certezas de fenômenos que podemos exercer, comportamentos que podemos adotar, que vêm completas, sem maiores questionamentos, prontos para serem vividos de um modo geral. Para que nós possamos entender bem o que é que está acontecendo conosco, e nestas circunstâncias que foram citadas, é preciso estudar, então, a nossa casa mental. Esta casa mental foi muito bem descrita no livro chamado No Mundo Maior, onde a inspiração de uma entidade espiritual que se denominava Calderaro, e os seus pensamentos, suas reflexões, chegaram ao espírito André Luiz. E pela psicografia de Chico Xavier, ele descreve como é que entende esse psiquismo. Ele então diz que nós vivemos numa casa mental que é um triplex. Muito interessante essa nomenclatura que ficou muito popular no Brasil. Triplex. Uma casa de 3 andares. Quem não gostaria de ter os sonhos e devaneios, da maioria das vezes, um apartamento triplex. Provavelmente, isso é um sonho de classe média alta, coisa parecida. Mas nós já temos o nosso triplex, que é a estrutura psíquica que vivenciamos. Esse triplex tem funções diferentes em cada andar. No andar básico, primeiro andar, alguns vão dizer andar primário, inferior, mas é o primeiro andar, o térreo dessa história toda. Nós temos ali a experiência acumulada ao longo de todo o processo evolutivo do psiquismo. Então, vejam vocês, nós temos a experiência de todos os reinos da natureza, que trazemos sob a forma de sínteses, que sejam elas, no caso do psiquismo, arquetípicas, memórias arcaicas, estruturas que estão prontas a responderem na atualidade a partir das imagens que nós colocamos, que são vistas por causa dessas imagens, está registrada a nossa ancestralidade. Vamos lembrar algumas aprendizagens desta época. No reino mineral, nós vivemos sobre a lei da atração. Os impulsos eram eletromagnéticos, eram eletroquímicos. Pois bem, isso está em nós. Esses impulsos de atração e de repulsão está em nós, registrado ali nesta caminhada. No reino vegetal, despertamos para as sensações
né? A sensibilidade já começa a se apresentar, né? Podemos ver isso na natureza, a planta dionéia que tocada se fecha, lembrando no interior a expressão fecha a porta que o boi já vem, é a mimosa pudica. E então, em todas essas experiências de sensações riquissimamente estudadas na atualidade, não são poucas, são sensibilidades, os primórdios das emoções, o psiquismo desenvolveu ali. No reino animal, nós construímos os instintos de conservação, os instintos de sobrevivência, alguns instintos gregários, e trazemos isso. Chegamos no estágio humano, já temos uma razoável história, afinal de contas, desde os primatas até a atualidade, nós já temos, pelo menos para alguns estudiosos, 1 milhão de anos de encarnações possíveis. Pois bem, talvez mais, 2 milhões, a depender do antropólogo ou do arqueólogo, varia muito esse cálculo. Mas o fato é que nós temos essa memória ancestral de espécie humana. E isso nos faz seres coletivos, porque todos que chegaram à espécie humana trazem as aprendizagens dos reinos da natureza que lhes são anteriores. Mas na espécie humana, nós entramos no domínio da história, primeiro na pré-história, depois da história, domínio da escrita, da civilização, e aí nós temos toda uma ancestralidade das vivências históricas em outras palingêneses e outras encarnações. Depois nós temos a cultura em que nascemos, o ambiente familiar, tudo que aprendemos nessa fase e que se transformaram em condicionamentos. Eu estou falando em português. Isso é um condicionamento da vida atual, ou pelo menos, com certeza, desta vida atual. Pode ser que eu tenha falado português em outra época, mas agora é um condicionamento, eu não preciso pensar em outra língua. Nós temos todos os instintos básicos de sobrevivência funcionando em nós. E nós temos também as nossas conquistas singulares, aquilo que nós aprendemos, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico em outras encarnações, nós registramos nesse mundo de conquistas. Por isso que ele se caracteriza por ser o nosso passado evolutivo, a nossa melhor construção até a atualidade. Ele se apresenta, então, como tudo aquilo que podemos fazer ricamente em nossas vidas pregressas. Claro que aí também vão estar aquilo que nós construímos de desvios, de atalhos, que se transformam em complexos ou em instâncias que aparecem no mundo atual sobre a forma de problemáticas psíquicas de um modo geral. Também estão reservados ali, e esses são os possíveis ambientes, ou melhor, as possíveis vivências que podem e devem ser alteradas. Mas esse passado vai se caracterizar por automatismo. Não precisa mais pensar. Por quê? Porque já foi pensado, já foi vivido experiencialmente, já foi testado. E o instinto, por exemplo, é a melhor resposta às contingências ambientais que aprendemos naquela época. Eles agora são mais problemáticos porque estamos na fase da razão. Não vamos destruí-los, vamos adaptá-los e fazê-los se manifestar adequadamente na realidade atual. Por isso nós dizemos, não gastemos tempo combatendo o nosso passado. Ele já foi construído, ele é a nossa riqueza. Nós podemos superá-lo e é isso que nós vamos fazer. Então, instintos, automatismos, condicionamentos, hábitos de vida, tudo isso vai para essa região, o primeiro andar da casa mental. Vamos passar agora para o último andar, e vocês vão entender por quê. No último andar, que nós podíamos dizer que é o nosso ambiente de maior visibilidade, em termos de horizontes, de maior capacidade de percepção à distância, está aquilo que nós chamamos de superconsciente. Terceiro andar, superconsciente. Primeiro andar, subconsciente. Esse superconsciente tem uma característica. Ele não foi vivido ainda, experiencialmente. Não estivemos trazendo aquilo para o cotidiano das nossas realidades. Portanto, ele se situa no reino da aspiração, daquilo que nós chamamos os sonhos, as utopias, os ideais, e que em linguagem técnica filosófica é o nosso vir a ser. Isso merece um parêntese.
Embora nós tenhamos a capacidade de escolher, portanto, o livre-arbítrio, que nós veremos um pouco mais adiante, essa escolha não é infinita em termos de possibilidades, porque nós estamos na saga da evolução, que é uma sese, que tem um primórdio na ignorância e na simplicidade no reino mineral, e caminha para uma rica complexidade, que é a sabedoria, e o amor em plenitude, que é chamada na linguagem mais tradicional de angelitude, de plenitude, de bem-aventurança. Pois bem, essa trajetória evolutiva, embora comporte 1001 escolhas, não são infinitas. Por exemplo, nós não podemos dizer que nunca mais iremos evoluir. Nós não podemos dizer que vamos estacionar para sempre. Nós não podemos nos auto-eliminar como espíritos. Essas possibilidades são vetadas nesse processo. E este vir a ser, digamos, a estrada da evolução futura está no nosso superconsciente. É a zona das energias psíquicas mais elevadas. Para os estudiosos de áreas psicológicas, vai dizer que é o centro da vida psíquica, que se situa nesta região, e que de lá irradia para o centro da vida consciente as energias para a nossa alimentação. Vejam vocês que o nosso futuro está na inspiração, está no ideal, na experiência psíquica de mais elevada qualidade que possamos admitir. É aí que está o nosso terceiro andar. Qual é a força que ele possui? O atrator que nós chamamos divino, porque ele é a presença de Deus em nossas vidas, ou melhor, nele nós estamos mais próximos do divino. E fazendo uma analogia com a física tradicional, quanto mais perto de Deus, mais a atração dele é sentida, a mais a atração é percebida e facilitadora. Daí nós acharmos que os evoluídos, os espíritos que estão chegando, digamos assim, na fase final da segunda ordem da classificação de Kardec, têm mais facilidade de evoluir do que os que estão no final da terceira ordem. É a velha tradição. Quanto mais evoluído, mais fácil evoluir. Quanto mais atrasado, mais difícil de sair dessa situação. Isso vale para o reino econômico, material, e vale para o reino espiritual. Então, esse superconsciente é o nosso terceiro andar. Mas para ir para lá, como é que nós vamos no terceiro andar? No primeiro, nem precisamos ir, porque ele vem para nós. Ele transborda para o segundo andar. Ele apresenta-se com muita facilidade. Mas e o terceiro? Aí nós precisamos tomar uma decisão. A decisão de visitá-lo, ou melhor, de trazê-lo para o nível consciente. E os caminhos que Calderaro, esse espírito guia, que orienta essa noção psíquica, vai nos dizer que são pelo menos 3. A oração. Essa oração que é uma espécie de linguagem da alma em profundidade, aquele sentimento, aquela intuição de uma força superior, essa vivência que é a alma que se alcandora para poder perceber algo mais elevado, nos permite chegar ao nosso superconsciente. Depois nós temos a meditação. Na meditação, à medida em que chegarmos ao estágio de atenção plena, depois chegarmos à fase de silêncio mental, trabalho árduo, claro, ainda é para nós ocidentais, então esse pensamento, ou melhor, essas intuições, fluirão naturalmente dizendo qual é o nosso próximo passo evolutivo. E o terceiro caminho que ele comenta é o da renúncia. O que é renunciar? Nessa linguagem é trocar o menos pelo mais. É deixar de querer ficar prisioneiro de uma forma primária para passar para uma forma mais elevada. Isso é razoavelmente complexo na vida pessoal interior, porque a nossa tendência é se apegar tanto ao menos que o caracteriza como segurança subconsciente, primeiro andar. E precisaríamos, então, ter uma garantia de que, deixando, teríamos o mais. Esse é o nosso desafio, porque a evolução não se dá dessa forma. Como está bem exarado na lição de Jesus ensinando ao mancebo rico, é preciso deixar, renunciar,
para alcançar um tesouro muito maior. Você precisa acreditar. É preciso, lembrando uma imagem de circo no trapézio, você se soltar de um determinado local com as duas mãos para alcançar a outra com facilidade. É quando vocês fazem aqueles exercícios acrobáticos do modo geral. Se você fica prisioneiro, você não consegue se deslocar para a outra ala do próprio picadeiro onde se realiza esse tipo de situação. Pois bem, então a renúncia é o terceiro caminho para chegarmos ao superconsciente. E o segundo andar? É o nosso dia a dia, é a nossa zona chamada consciente, nosso presente. É aí que está a razão funcionante, a livre escolha, que não é tão livre assim. Por quê? Porque boa parte é determinístico pelo passado. A outra parte, embora aberta a possibilidades, também tem o seu grau de determinismo evolutivo, que é do terceiro andar ou do vir a ser. Mas nós podemos escolher. Nós podemos escolher, primeiramente, entre continuar como estamos ou avançar. Essa é a escolha básica. E continuar como estamos ou avançar gera uma série de possibilidades existenciais que são as nossas escolhas. Então, estamos aí para escolher. Ora, quando escolhemos trazer o superconsciente, nosso vir a ser, para o momento presente, vai custar esforço. Daí, a nossa faculdade fundamental nesse momento é a vontade criadora do novo estado que nós já aspiramos e agora vamos tentar transformar em realidade. Então, essa vontade firme, perseverante, hábil, bem desenvolvida, que vai nos favorecer transformar-nos, fazemos a famosa reforma íntima, trazendo aquilo que é sonho, aspiração, para a nossa vivência cotidiana. Vai ser fácil? Não, o nome já está dizendo, esforço, vontade, força de vontade vai ser determinante nesse tipo de produção. Essa é a estrutura, digamos assim, arquitetônica do nosso psiquismo. Terceiro andar, zona da divindade, zona da meditação, zona da oração. Segundo andar, zona do livre-arbítrio, da escolha, das vivências dos prós e dos contras, da razão atuante de um modo geral. Primeiro andar, zona das experiências pregressas. Nós podemos dizer o seguinte, que 3 palavras podem nos ajudar a gravar. A zona subconsciente é a zona dos nossos desejos. E aqui caracterizamos desejo como a possibilidade de voltar a um passado que nós achávamos que era agradável, consciente ou inconscientemente. Isso é o desejo. Fácil de fazer, atraente, porque é experiência pregressa já bem vivida. Mas existe uma outra zona que é da aspiração. Não é a mesma coisa. Aspirar não é simplesmente desejar. É ver além, perceber além, tentar chegar num outro patamar evolutivo. Aspirar é fácil. Quem me dera ser como Jesus Cristo. Quem me dera já ter as virtudes de Teresa d'Ávila. Quem me dera poder ser como Martin Luther King. Sei lá o que for, a gente coloca um imaginário que está além das nossas possibilidades. Isso é aspiração, no sentido psíquico evolutivo. Quem me dera ter uma casa confortável. Isso deve ser desejo, porque deve ter desejado ou por experiências de posse disso, ou por experiências de carência desta forma. Aspiração é o não vivido. E, claro, tem uma terceira palavrinha, vontade. Vontade é aquilo que decide, é o querer. Eu quero. Vai acontecer. Está decidido. São 3 palavrinhas que podem ser confundidas, mas que estão em 3 instâncias diferentes do próprio psiquismo. Ora, vocês vão dizer, sim, com esta sabedoria, com este conhecimento, como é que se dá, então, a reforma íntima? Genericamente, podemos dizer que a reforma íntima começa com a percepção dos ideais, dos sonhos, das aspirações. Depois se transforma em esforço, o que a percepção foi clarificando. Nesse esforço, nós vamos definindo no tempo e no espaço
as condições de exequibilidade daquilo, no tempo e espaço exterior, como no tempo e espaço, entre aspas, aí, no mundo interior. Né? Nós vamos definindo isso. Depois disso, nós vamos transformar aquilo que era aspiração em hábito. Basicamente isso, hábito, transformação. Alguns vão me perguntar assim, mas e os vícios? E os defeitos? Como é que eu lido com isso? Normalmente, nós podemos modificar essa linguagem. Na nossa tese de trabalho, é preciso clarear um outro modelo de entendimento do que nós fazemos. E qual é o modelo? O modelo é o seguinte: o estágio pregresso, ele sempre será passível de superação. Por isso mesmo, por melhor que ele tenha sido, ele é uma passagem evolutiva da manifestação do Espírito. Portanto, não devemos permanecer nele. O vir a ser, o sonho, é o que deve ser cultivado de um modo geral. Então, o que hoje nós chamamos de virtude, porque ainda estamos querendo cultivar, transformar em hábito, vai se transformar em automatismo, em reflexo, e mais adiante vai se transformar em obstáculo a novas possibilidades de compreensão dessa realidade, porque podemos estar apegados a esse tipo de vivência. Vamos clarear. Imaginem o seguinte, tomando por analogia, claro que isso é uma metáfora, uma criança recém-nascida, claro, nunca andou, mas quando ela começa a engatinhar, nós dizemos, que maravilha, e somos avós estimuladores, pais estimuladores, irmãos mais velhos estimuladores, em suma, engatinhar é uma maravilha. Mas imagine agora aos 50 anos correndo para lá e para cá, fazendo exercícios os mais variados nas academias, e alguém decreta, agora você vai ter que engatinhar. Engatinhar, nesse caso, não é nenhum benefício. É uma tentativa de evocar o passado no presente que já não cabe mais. Está resolvido o problema. Quer dizer, está entendido o problema de que engatinhar em si não é nem um bem, nem um mal, porque deve ser visto em referência à posição evolutiva que o indivíduo se encontra. Pois bem, houve uma época que, para vivermos em instinto de conservação, tínhamos que lutar contra todo mundo, contra todos, contra as feras, contra a natureza, e era uma luta constante. Haverá uma época, que pode ser ainda um sonho longínquo, em que não lutaremos contra ninguém, porque isso estará inteiramente superado, porque esta fase de luta contra todos é uma fase chamada egocêntrica, do qual a autopreservação está em primeiro lugar em relação a tudo. Quando nós chegamos no estágio de vivência altruística, nada disso terá validade. Então, esses comportamentos competitivos de hoje, que muita gente ainda aprova, não terá o menor sentido. Essa ideia de premiar os melhores e deixar à margem os piores vai estar superada completamente. Já não vale mais para a nossa vida. Por isso que tudo me é lícito na dinâmica evolutiva, como lembra o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém mais. Vale isso para a linguagem. A linguagem normal, comum, é uma linguagem guerreira, de luta, de conflito. Mas vai chegar um estágio que a gente vai dizer, mas que inutilidade, já passei disso, não preciso mais estar evocando. Vou agora fazer a linguagem do diálogo, da dialética, da confluência dos contrários numa síntese adequada. Vejam que é evolução. Se nós tomarmos a ideia do casamento, encontramos no Livro dos Espíritos, o casamento foi um grande progresso para a humanidade. Então, viver naquela velha promiscuidade, que não era uma simples poligamia, porque nem sabíamos o que era sexo, nem o que era reprodução adequadamente, mas está superado. Agora a gente precisa ir adiante. E por aí nós vamos vendo que em tudo que fizermos, há algo que nós chamamos de virtude, é o que nos aproxima da bem-aventurança, da plenitude. E algo que nós chamamos de defeito, é o que nos mantém arraigado num passado que já não precisa mais viver ou ser trabalhado desta forma. É assim que nós nos modificamos. Então, tirando essa linguagem de bem e de mal, para o cotidiano das coisas, é preciso que a gente vá para a interioridade nossa e verifiquemos qual é o estágio evolutivo que nós estamos vivenciando. Por isso
que vem a grande frase grega, conhece-te a ti mesmo. Não veja o exterior, até porque os fatos, as contingências externas, não definem o que está acontecendo em relação a você, do ponto de vista psíquico e evolutivo. Não define. O mesmo ato, lembram do engatinhar, pode ser um avanço evolutivo, como pode ser um retrocesso, ou melhor, uma estagnação evolutiva, fazendo aflorar um passado que não precisa mais estar presente. Então, como não sabemos da história pregressa de ninguém, como não temos condições de avaliar como estamos os outros, os comportamentos não nos servem como grande parâmetro evolutivo. Se podemos ser a chuva que fecunda o solo, isto já podemos ser apenas a gota d'água ou o orvalho, é voltar a um passado de pequenez e, portanto, estagnação. Não estamos acrescentando nada. Se podemos ser algo mais, permanecer antes do mais é o nosso problema. E aqui eu quero lembrar uma experiência narrada por Humberto de Campos no seu livro Cartas e Crônicas, sobre o que é estagnação. Isso serve muito para nossas vivências do cotidiano, a gente prestar atenção ao mundo íntimo, ao seu ritmo evolutivo. Existia um homem chamado Saquarema, deve ser um nome criado por ele para não identificar pessoas. E quando ele desencarnou, encontrou um amigo que lhe perguntou como foi, então, a avaliação da sua encarnação. E ele respondeu: eu vim descobrir aqui no mundo espiritual que vivi uma obsessão pacífica. Obsessão pacífica? Perguntou o outro. E o que é isso? Sabe, meu amigo, é que no íntimo do meu ser existe uma vozinha que me obsidiava. E o que ela fazia? Ela fazia o seguinte: toda vez que eu recebia um convite para ingressar num novo ritmo de trabalho evolutivo, através das questões espirituais, principalmente na área do trabalho social ou na atividade mediúnica, já que eu estava ligado ao movimento espírita, a vozinha me avisava: não é hora. Isso foi na juventude. E a vozinha disse: agora você está cheio de problemas, de incertezas e de indefinições. É hora de você pôr os pés no chão e resolver os seus problemas. E eu adiei, até que logo depois do casamento e o surgimento dos filhos, veio uma mensagem espiritual me convidando para partilhar de experiências de construção da consciência evolutiva planetária. E eu respondi de novo: acho que vou. Era o sonho. Mas a vozinha disse: com tantos compromissos familiares, você já pensou na sustentabilidade dos seus filhos? Você já pensou no futuro deles? Você já fez a sua previdência adequada? E eu adiei. Quando chegou pela meia-idade, novos apelos, novas vivências, e novamente a vozinha disse: agora você é um homem social, muito importante. Você tem muitos compromissos, não dá tempo de se ligar nessas vivências espirituais, porque elas são esotéricas, estranhas ao cotidiano. E aí veio a velhice, e quando eu estava pelos 60, estava muito ocupado com os netos, com a criação dos agregados, com a administração geral. A vozinha não encontrou, a mensagem que chegou não encontrou ressonância, e a vozinha disse: não dá tempo, agora não dá. Lá pelos 70 e poucos anos veio um último apelo. E então, quando eu disse: agora eu vou, não tenho mais compromisso com isso, a vozinha disse-me sutilmente: você não acha que vão lhe dizer que você não está bem da cabeça? Que você está ficando demente, se envolvendo com essas coisas esotéricas do além, que isto já é uma prova da caducidade? E diante desse susto de ser julgado dessa forma, eu adiei. E agora estou aqui nessa encarnação paralisado. Isso é estagnação. Ficou, passou pela vida em brancas nuvens, fez tudo o que a sociedade mandava, foi uma figura adequada no seu ritmo evolutivo, ou melhor, no seu padrão social, mas no seu ritmo evolutivo foi um fracassado. Isso é estagnação, porque podia ter ido mais além e não foi. Isso serve de advertência para todos nós, nessa autoobservação,
porque há uma tendência a achar difícil aplicar aquilo que já somos capazes de fazê-lo. Não é à toa que o próprio André Luiz, em duas outras literaturas, vai nos dizer que a maioria das pessoas não prestam atenção a si mesmo e às suas possibilidades quando estão encarnadas. E menos que 18% conseguem cumprir com certa regularidade e eficiência aquilo que foi proposto. E raramente tem alguém que chega a ser o famoso completista, a figura que fez tudo o que deveria ter feito. Essa é a ideia que ele passa na sua experiência de contatos mediúnicos, estudando as encarnações. Por isso que é importante nós estarmos olhando se há alguma coisa nos dizendo, o vir a ser, o superconsciente, o terceiro andar mandando uma mensagem. Está na hora de avançar nisso, está na hora de progredir naquilo, do ponto de vista do espírito, da vida eterna, da vida imortal. Está na hora de se desvencilhar dessa dominação do passado, está na hora de fazer esse tipo de experiência interior, transformando o seu comportamento exterior. Essa é uma análise que devemos fazer todos os dias e, de vez em quando, temos condições de sabermos que estamos no ritmo certo, nas possibilidades certas. Mas, para fazermos isso, podemos usufruir de algumas possibilidades. Possibilidades de facilitação dessa observação. Tomemos como exemplo a questão exarada por Santo Agostinho. Há diferentes padrões de interpretação da mesma palavra. Vocês podem olhar que, hoje em dia, certas palavras têm diferentes modos de compreensão. São falsos? Não. Eles são pontos de vista. E cada ponto de vista é a vista de um determinado ponto evolutivo. É por isso que são diferentes. A história está cheia dessas frases que, quando procuramos saber o que elas significam, em cada época parece ter que ter um significado, gerar um comportamento, uma atitude de um modo geral. E no nosso caso, como no Brasil há uma palavra que parece que mobiliza muitas pessoas, por exemplo, essa palavra-chave, honestidade, vamos analisá-la com vagar. Imagine vocês, se eu disser a alguém que ele é feio, ele pode até ficar com um certo incômodo, mas ele vai se olhar no espelho, vai verificar se está no padrão estético da época, o que ele gosta mais, e por aí vai. Se eu disser que é invejoso, vai gerar um pequeno incômodo. Se eu disser que é vaidoso, idem. Mas se eu disser que é desonesto, gerou um problema sério de relação. Vai ser calúnia, injúria ou difamação, não sei qual é a linguagem jurídica perfeita para isso. Desonesto no Brasil é um problema. Praticamente ninguém vai se sentir como tal. E vocês vão ver que é uma gradação. Eu vou lhes contar uma experiência vivida há mais de 50 anos, quando o hábito familiar me levava para visitar a cadeia na cidade de Serrinha, quando também era um presídio muito curioso, porque no máximo tinha 2 presos, um preso. Na verdade, era uma delegacia. E um dia eu tive a oportunidade de entrevistar um deles. E eu lhe perguntei, na minha ingenuidade adolescente, por que você está aqui, preso? E ele respondeu, claro, porque o povo não compreende minha profissão. Qual é a sua profissão? O meu papel aqui é distribuir os bens dos corações duros dessa cidade. É uma profissão difícil de ser entendida. Distribuir os bens significa o quê? Eu preciso aliviá-los, roubar, furtar e trazer para outras pessoas, inclusive para mim, claro, né? Eu preciso fazer isso. E aí eu, naquele ânsia de saber mais, disse, mas você acredita em Deus? E ele respondeu, claro, não sou à toa. Não era ateu, era à toa. Em Jesus, rezo todos os dias, porque é uma profissão perigosa. É sempre combatida. Ninguém entende o que a gente está fazendo. Ele não se sentia absolutamente fazendo nenhuma transgressão. No nível dele, ele estava fazendo um papel social. E chegou a dizer-me que tinha uma ética. A ética dele distinguia os que podiam ser aliviados, porque tinham um coração duro. Como é que ele achava? Era pela mesquinhez que a população desenvolvia em termos de conceito social.
e aqueles que tinham coração mole e que por isso mesmo não precisavam mais da sua ajuda de libertá-los desse coração duro pelo alívio dos bens materiais. Olha que linguagem. Nem propriedade privada não tinha significado, não tinha valor nenhum. Essa é a ideia. Né? Você vê que é um nível de percepção da realidade em relação aos bens na sociedade e aos costumes da época. Mas vejam vocês, ele se sentia honesto. Mas se nós fizéssemos isso, boa parte da população diria ele é desonesto. Mas vejam vocês, aqui houve uma época que existia um fenômeno econômico chamado maxi-desvalorização. Pensem bem, se vocês tivessem informação que a moeda brasileira ia se desvalorizar 30% daqui a 2 dias, chamada informação privilegiada de alguém que transitou próximo ao Banco Central, vocês mudariam a sua moeda para ganhar o valor da desvalorização sem risco? Porque você vai ganhar. Eu conversei com algumas pessoas e disseram, claro que eu usaria a informação. Ela é privilegiada, se chegou para mim, é porque eu mereço. Né? Não se sente também desonesta. Mas você vai ganhar sobre algo que você não trabalhou, não produziu, isso e aquilo. Isso não é importante. Isso é como na loteria. Eu ganho, quem ganhar é porque a sorte ajudou. Em suma, ganhar sem fazer esforço, sem ter trabalho, usando informações privilegiadas, é válido nesse patamar de realidade. Né? Mas, num outro nível, isto é corrupção. Né? Repare como vai mudando o nível. Mais adiante, alguém falou, você produz aquilo que é necessário no seu trabalho? Você realiza aquilo que tem que fazer adequadamente nas suas atitudes laborais, de modo geral? A maioria das pessoas diz, nem sempre. E um professor espanhol que esteve na Bahia disse que na Espanha esse negócio de trabalhar o tempo todo não é o forte de algumas repartições, porque a cada hora de trabalho a pessoa se levanta 10 minutos, toma um cafezinho, fuma um cigarro, é um hábito muito forte lá na Espanha, pelo menos nessa época, e aí gasta 10 minutos nessa história. Ao fim de 5 horas de trabalho, ela gastou 50 minutos sem trabalhar. Mas ela não sente isso como um problema, uma desonestidade, uma corrupção. Ela diz que faz parte da manutenção da eficiência do trabalho, do lazer, de um modo geral. Vocês veem como é o critério de honestidade. Mas vejam bem, é lícito ter bens materiais acumulados quando o povo pode estar passando fome, né, e viver de rendas, por exemplo? Na ética de Gandhi, diz, não, isso é ilícito. Não se pode viver tendo coisas quando o povo não tem o que comer. É preciso distribuir isso de outra forma, de uma maneira que todos tenham um mínimo de dignidade para a sobrevivência cerebral, pelo menos. Na ética dele, isso não é problema. Mas boa parte da população de classe média alta, no máximo, tem uns pruridos de consciência que dizem, a situação está difícil. Mas eles estão lá se afogando. Eu estou, pelo menos, no topo do monte, me protegendo da onda que está chegando aí, afogando todo mundo. Esse é o nível de realidade da honestidade. Quer dizer, para uns, já é desonesto isso. Mas vejam esta frase que está no livro de natureza espiritual. Furta na minha ética quem não produz o melhor que pode em todos os momentos da sua vida. Com esta frase, enquadrou 100% da população. Porque quem é que tem essa capacidade de estar o tempo todo fazendo o melhor que pode? Quem é que se dedica com foco, perseverança, persistência a esse tipo de realização? Então, vocês veem que a palavra honestidade depende do critério que é usado. Ao invés de ficarmos discutindo se somos honestos e desonestos, o interessante nesse projeto psíquico de evolução é nos perguntarmos, eu estou mais evoluído? Eu passei de um nível para outro? E aprender a fazer essa análise, criando escalas evolutivas. Isso pode ir para qualquer situação. Qual é o grau de evolução da minha amorosidade? Ela pode estar na incondicionalidade, naquele amor universalista, naquele amor que não pede nada, não exige nada, compreende tudo, o amor incondicional do cristianismo original, ou pode estar lá atrás, no começo, nos primórdios do amor, em que
se vivencia o que se chama amor devorador, em que eu preciso tomar tudo, possuir tudo, dominar tudo, porque assim eu me sinto seguro e realizado. Entre um e outro, há toda uma escala evolutiva que vai passar pela compaixão, vai passar pela ternura, vai passar pela fraternidade, vai passar pela alegria da doação, até chegar a essa impessoalidade. Como vocês veem, há uma evolução do modo de lidar com as relações afetivas. E essa deve ser a nossa atitude conosco mesmo. Qual é o nosso foco? Tomemos, por exemplo, a oração. O que é que nós fazemos com ela? Temos pelo menos 3 palavras que são de níveis evolutivos diferentes no livro dos Espíritos: pedir, agradecer e louvar. São estágios diferentes, né? Mas podemos ir mais. O que é que nós estamos pedindo? Alguns estão pedindo que Deus seja nepotista e dê benefícios à sua família, e mais que isso, que transgrida a norma divina de lei universal e provoque fenômenos milagrosos na sua vida. Isto é, uma transgressão da lei que ele próprio criou. Vejam vocês como tem pedidos que são desse tipo. Tem outros que são barganha. Se o senhor me der isso, eu procedo dessa forma. Até aquele que chega e diz, em Cântico das Criaturas, que está ali para louvar. Louvar tudo. A natureza, o fogo, a lua, o sol e até mesmo a irmã morte, que a todos acolherá com o máximo de, digamos assim, universalidade para qualquer instância e sem nenhuma discriminação. Por isso que nós precisamos aprender a fazer essa autoanálise, autoobservação e construir a nossa reforma íntima na nossa casa mental. O que é que vai acontecer se nós fizermos isso, a lição adequadamente? Nós vamos tomar do ideal, no nosso caso espírita, o ideal chama-se evangelho, e vamos transformá-lo progressivamente em automatismo. E ao invés de estarmos discutindo esta ou aquela questão histórica, social do evangelho, vamos nos aplicar a tomar dos mandamentos de Jesus e dizer: eu sou capaz de viver isso? Qual é o estágio? Qual é o grau de proximidade que esse sonho do evangelho está trazendo para mim nessas circunstâncias que eu estou vivendo? Se nós fizermos isso com carinho, com atenção, com cuidado, né, verificaremos que a nossa vida terá sentido e terá significado. Quanto mais evoluído nós estamos, menos dependência vamos ter do meio exterior, das circunstâncias que estamos vivendo, porque em todos os momentos podemos estar trabalhando a nossa construção interior, fazendo a nossa reforma, como é da tradição espírita. Qualquer situação. Alguém vai dizer assim, mas e se eu ficar paraplégico? Trabalha psiquicamente. Como é que lida com a doença? Como é que lida com os pensamentos durante a doença? Quais são as emoções que pode construir mais evoluídas e vivenciá-las do que as que estão sendo do momento presente ou do momento passado que aflora nesse instante? E há um relato de um médico de Niterói, conhecido da doutrina espírita, porque foi amigo de um presidente da Federação Espírita Brasileira, que ele trabalhava exaustivamente pelo bem coletivo. A sua amorosidade era altamente inclusiva, né? A ponto dele viver numa situação muito delicada social e economicamente, porque ele não se importava com cobranças financeiras, não tinha empregos oficiais, e lá pelos quase 40, ou talvez 50 anos de idade, a cidade de Niterói se reuniu para dar uma casa para ele morar. E deram uma casa muito grande, que foi um problema para ele, porque aí os doentes vinham procurá-lo da mesma forma e ficavam hospedados na casa dele. Aumentou o foco da despesa. Mas ele viveu, conseguiu chegar aos 80 e poucos anos de idade, trabalhando, adoeceu, tinha um problema de coluna, e ficava no quarto esperando, os doentes faziam fila para ele receitar. Quando ele entrou já em estado de torpor, vejam que a capacidade de trabalhar, não podia mais realizar nada no mundo físico, ele continuou evoluindo, descobrindo como a sua amorosidade poderia se expandir. E 2 relatos, um no Rio de Janeiro, outro na cidade de Niterói, mostraram que ele estava agora receitando em reuniões mediúnicas pelo âmbito da homeopatia. Eu digo, nem torporoso ele parou de agir, porque nós somos espíritos e não precisamos ficar prisioneiros
do corpo físico, nosso famoso ergástulo carnal, por causa do estágio evolutivo que nós nos encontramos. Então, qualquer situação é momento de introspecção, de autoavaliação, de percepção e transformação da realidade. Se fizermos isso, garanto que a cada dia faremos cada vez mais o bem que podemos realizar e evitaremos o mal que decorre do bem que nós não fizemos devidamente. Com essas reflexões, nós gostaríamos de desejar a vocês todos uma boa viagem. A difícil, como diria Carlos Drummond de Andrade, a dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Colonizar a Lua é fácil, o Sol é fácil, os planetas é fácil, a Terra, então, nem se fala, mas colonizar a si mesmo. Perceber a existência na sua multidimensionalidade e no seu estágio evolutivo, e mais ainda, transcender para perceber esse espírito, isso seguramente é a árdua tarefa que podemos realizar. E nós temos um tesouro. O tesouro dos espíritas é o próprio espiritismo, nos ensinando como facilitar o nosso próprio processo de encontrar a plenitude, a bem-aventurança, a felicidade. A todos vocês, dessa fraternidade espírita, irmã Sheila, aos amigos e companheiros desse movimento espírita que nos faz progressivamente estarmos em comunhão, em comunidade, que tenhamos um bom período de turismo interior, turismo da alma, turismo do espírito, e assim realizarmos um dos maiores, se não o mais importante objetivo para as nossas vidas, a autorrealização, a autoeducação, até nos transformarmos em espíritos puros, co-criadores divinos, seguindo as suas normas, seguindo o movimento da criação cósmica, libertos, portanto, desta vida que é limitada, que é estreita, mas que foi a melhor construção que fizemos até agora. Que esse superconsciente, que é a divindade em nós, nos inspire nesses dias para melhor vivermos e melhor agirmos no mundo. Deus nos abençoe.